Olá pessoal, o canal Historiador Cristão, estamos aqui para gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos fazer um react ao Antônio Miranda. Nunca fizemos react do Antônio Miranda aqui neste canal, né pessoal? Brincadeiras à parte, mais uma vez estou aqui fazendo este react, agora de um vídeo mais recente que ele lançou, falando sobre Jesus histórico. Como todo mundo sabe, o Antônio Miranda é daquelas figuras, né, folclóricas aqui do YouTube que nega a existência histórica de Jesus. Até aí tudo bem, mas ele não só nega a existência histórica de Jesus, né? Ele nega a existência histórica de praticamente tudo que está na Bíblia, né? Qualquer coisa que está na Bíblia para ele é fantasia. Não tem nada de real ali na Bíblia, nada. Tudo é invenção, tudo é mito, tá bom? Ou seja, nem a maioria dos historiadores que são céticos vão por essa linha. E eu vou mostrar aqui no decorrer do vídeo. De todo modo, o vídeo do Antônio Miranda tem como objetivo, obviamente, provar o ponto dele, né, de que Jesus não existiu, de que não existem provas arqueológicas escritas de Jesus, e muito menos de um cristianismo no primeiro século. Veja só até que ponto o cara chega. E outras barbaridades que ele vai dizer no decorrer do vídeo, tá bom? O vídeo dele é um react também, tá certo? Algumas falas do professor Chevitarese, que é um professor de cristianismo primitivo aqui muito conhecido também, tá certo? E outras falas. Ele vai reagir a outras falas e outros indivíduos. Eu não sei se eu vou colocar o vídeo inteiro na íntegra. O meu ponto aqui é refutar as principais alegações do Antônio Miranda, tá bom? Se eu colocar o vídeo inteiro, vai ficar muito longo e o vídeo vai passar de 1 hora aqui, tá certo? Então, enfim, de todo modo, vamos reagir o vídeo. Já vou colocar o vídeo aqui na tela. Eu queria interromper em função disso, porque nós vamos conhecer a opinião de um outro especialista, que é o historiador André Chevitarese. Ele é professor de História Antiga da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Normalmente, quando a gente pede uma prova concreta, nós esperamos um objeto palpável. Não é? A cama, a casa, a roupa. Bom, isso eu não tenho. Bom, isso eu não tenho. Então, olha só, sobre Jesus, tá? Prova palpável sobre Jesus não existe, tá? Então, novamente, não existe nenhum tipo de prova material, prova palpável sobre Jesus, sobre cristãos no primeiro século, tá? Isso não existe. Ele disse que não existe prova sobre Jesus, muito menos de cristianismo no primeiro século. Eu queria só entender qual é a posição do Antônio Miranda, tá bom? Porque ele é um cara que é adepto da teoria do Jesus romano, né? Ou seja, qual é a teoria do Jesus romano? É aquela teoria lá, do Joseph Atwill, né, e outras figuras aí, que sustenta que Jesus é uma criação dos romanos, da dinastia flaviana, né, a partir do ano 70, tá certo? E que o cristianismo foi criado como uma propaganda. Os 4 evangelhos, ou melhor, os 3 evangelhos, né? Alguns dizem que João veio depois e é teológico, que não tem nada a ver, mas os sinópticos, por exemplo, seriam nada mais nada menos do que propaganda flaviana. Mas espera aí, se o cristianismo foi criado pelos romanos na década de 70, então quem sustenta essa teoria deve admitir que há cristianismo no primeiro século. Do contrário, o cristianismo não teria sido criado na década de 70 do primeiro século pelos flavianos. Então, como assim não existe evidência de cristianismo para você, Antônio Miranda? Eu queria entender qual é a tua teoria. Tu diz que o cristianismo foi criado pelos romanos. Ok. Mas por quem? Pela dinastia Flaviana. Qual é a tua teoria? Tu pensa igual a algumas figuras aqui, como a multiversal flaviana, né, o Scania? Qual é a tua perspectiva, que ninguém entende? Tu diz que não existe evidência de evangelho no primeiro século. Eu já escutei tu falar essa besteiragem aí em alguns vídeos que tu gravou há algum tempo atrás. Ok, qual é a tua posição, na verdade? Eu queria entender. Tomara que esse vídeo chegue a você, né, e você explique melhor a sua posição, tá certo? Para eu não ser injusto até com você mesmo, tá bom? Porque você falar que não existe evidência nem de cristianismo no primeiro século, isso é uma mentira completa. Já mostrei aqui no canal, inclusive, um react que eu fiz a um vídeo seu, certo? Mais antigo, onde eu mostro uma carta de Plínio Jovem. Aí você pode dizer, mas a carta de Plínio Jovem é do segundo século. Sim, do começo do segundo século, provavelmente, onde ele está escrevendo, falando de alguns cristãos que haviam abandonado a fé há mais de 25 anos atrás. A partir do momento que ele estava escrevendo a carta, há mais de 25 anos atrás. Ou seja, se a gente fizer uma subtração aqui, a gente cairia no primeiro século. Então, na carta de Plínio, temos evidência de cristãos no primeiro século. Então, como assim não existe evidência de cristianismo no primeiro século? Já já eu vou falar mais sobre essa questão da arqueologia. Mas vamos adiantar aqui, vamos deixar ele falar mais um pouco, vamos deixar ele retomar aqui com as falas dele aqui, para a gente entender melhor quais são os pontos dele. Só o que eles vão te dar é Bíblia. E aí vão fazer um monte de malabarismo em cima da Bíblia para falar que Jesus existiu por causa da Bíblia. O que não tem problema nenhum, tá?
Quando os historiadores citam a Bíblia para chegar a personagens como Jesus, né, não tem problema nenhum. Qual é o problema? Ah, porque os evangelhos são literaturas teológicas, né? Tem muita mitologia, tem muitas questões de ordem sobrenatural que não podem ser provadas, é tudo mito, é tudo... Né? Ah, porque nada na Bíblia, no Novo Testamento, já que a gente está falando do Novo Testamento aqui, nada no Novo Testamento ali, né, serve para nada, para provar nada, então tem que ser descartado. Quem te falou isso? Já eu vou falar sobre isso, explorando algumas questões mais profundas, né, e refutando aí o Antônio Miranda. Tá bom? Mas, do ponto de vista acadêmico, científico, nós Acadêmico-científico. Vamos ver qual que é a prova acadêmica científica, entre aspas. Vamos lá. trabalhamos com o que se estabeleceu como uma múltipla confirmação. Isso é, quando autores diferentes, que nunca se viram, que nunca se leram, que nunca se encontraram, são capazes de afirmar frases, ditos, ideias exatamente iguais entre eles sobre Jesus. Então, olha só, ele está falando que eles olham a Bíblia, né? E aí ele tem, por exemplo, assim, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí eles estão concordando em alguns pontos, aquilo ali eles falam que é múltipla atestação. E não que é cópia, né? Todo mundo sabe que Mateus copia Marcos, provavelmente Lucas também, e um copia o outro. Por exemplo, Paulo está copiando os evangelhos também. Aí na cabeça deles isso é múltipla atestação, e eles nunca se leram. Veja o quanto esse cara, ele é contraditório. Porque existem vários outros vídeos no canal dele, onde ele fala que um evangelista plagiou o outro. Então, a perspectiva de cópia que ele está falando aqui é isso, é plágio. É plágio, tá certo? Na visão do Antônio Miranda, o que houve ali, ou seja, é como se Mateus tivesse plagiado Marcos e Lucas também tivesse plagiado. Você está entendendo? Então, a perspectiva do Antônio Miranda é que há um plágio. Por quê? Porque as semelhanças só podem ser explicadas a partir dessa perspectiva. Em primeiro lugar, que essa ideia de plágio, né, que está aí na cabecinha do seu Antônio Miranda, ele é um completo anacronismo, né? Ele é um completo anacronismo. E por que seria um anacronismo? Porque era muito comum na Idade Antiga se citar obras sem referenciar autores. Então, essa ideia de plágio, né, isso é muito mais um conceito moderno, tá certo? Então, ele comete, em primeiro lugar, um anacronismo aqui. O segundo ponto é que, em outros vídeos, inclusive eu fiz um react a um dos vídeos do Antônio Miranda sobre Marcos, né? O final longo de Marcos. E o próprio Antônio Miranda reconhece as diferenças entre os evangelhos. Então, essas diferenças, que para o Antônio Miranda são diferenças marcantes, o que eu nego, obviamente, para o Miranda são diferenças marcantes. Essas diferenças afastam por completo a hipótese de um plágio descarado. Por quê? Porque existem inúmeras diferenças ali entre os autores. Então, essa ideia de que um plagiou, transcreveu literalmente o que o outro falou de uma forma igual ali para ajustar a história, para deixar, né, tudo ali harmonizado e tudo mais, não faz o menor sentido. Então, a ideia de plágio, de que um autor plagiou o outro, dentro da própria perspectiva do Antônio Miranda, não faz sentido nenhum. Porque o próprio Antônio Miranda admite as diferenças entre os evangelhos. Então, que tipo de plágio, de cópia barata é essa, quando os evangelistas apresentam, por exemplo, a ressurreição de Jesus, trazendo detalhes que o outro não apresenta? Ora, a maioria dos historiadores do Novo Testamento, eles não compram essa ideia de plágio. Eles preferem, né, eles acham que faz muito mais sentido acreditar que estas distinções é a maior evidência de que essas documentações vieram de lugares diferentes, foram escritas por pessoas distintas, pessoas diferentes, certo? Em lugares diferentes, ok? Então, a ideia de uma cópia, de um plágio barato, além de anacrônica, não faz o menor sentido, justamente por conta dessas distinções. Por exemplo, ele diz aí, mas você nega que Mateus fez uso de Marcos? Eu não estou negando isso. Mas quem te falou que ele só fez uso de Marcos? Que o autor de Mateus fez uso apenas de Marcos? Não, existia uma série de tradições que já circulavam na igreja muito antes, tá certo? E que tanto Mateus como Lucas fizeram uso. E isso, pelo menos, essa é a opinião dos grandes estudiosos do Novo Testamento, tá? Agora, como você é um negacionista, tá certo? Da história, aí provavelmente você nega. Aí você prefere dizer que é plágio, aí comete um monte de anacronismos, entra em contradição o tempo inteiro, como eu já mostrei aqui. Então, decida-se, rapaz. Decida-se, tá bom? Então, quando o professor Chevitarese fala aí da múltipla atestação, ele está falando e está correto. Ou seja, são várias fontes, certo? Independentes que atestam mesmo os mesmos fatos, os mesmos eventos históricos. Então, uma das evidências, inclusive, eu já trouxe aqui alguns historiadores e sociólogos que falam sobre isso, por exemplo, o Gerd Thyssen, por exemplo, ele fala, né, traz na sua obra Jesus Histórico Manual, ele traz para a gente
uma definição do que seria uma fonte independente. Ou seja, fontes independentes, elas não narram um acontecimento da mesma forma. Porque se fosse assim, poderíamos desconfiar de que os autores se conheceram, né, tiveram uma aproximação e um escreveu do outro ali. O Gerd Thiessen, ele vai na ideia de que o que caracteriza uma fonte independente é justamente as distinções, né? Ou seja, o quanto essas fontes narram o mesmo evento de uma forma distinta. Obviamente, conservando o núcleo do acontecimento, né? Porém, de uma forma distinta, tá bom? Então, não faz sentido afirmar que os evangelhos seriam plágios descarados por todas essas razões que eu acabei de falar, né? Seria um anacronismo e porque também as distinções nos evangelhos nos mostram que estes evangelistas fizeram uso de outras fontes, certo? Para além do primeiro evangelho, que seria Marcos, para confeccionar os seus próprios escritos, as próprias narrativas contidas ali nos seus evangelhos. Tá bom? Mas vamos prosseguir aqui. Tá entendendo, cara? Você entende isso, a loucura que é isso? Então, olha a evidência do cara pegar a Bíblia, comparar um texto que foi copiado de outro, mais antigo, né? Que Marcos é o mais antigo em relação aos demais, e aí eles copiam Marcos e falam que isso é múltipla atestação, que os caras nunca se leram, os caras nunca se viram, nunca se conheceram. Tá entendendo a loucura que é isso? Vou dar um exemplo. Olha o exemplo que ele vai dar, hein? Olha o exemplo que ele vai dar. Paulo, que é o autor mais antigo que nós temos em termos... Ele tá falando que Paulo é o autor mais antigo que nós temos. Baseado em quê? Em nada. Bom, e você diz baseado em quê que ele não é? Eu vou esperar você dizer durante o vídeo. Eu vou ver se tem. Eu assisti esse vídeo inteiro e não vi você em momento algum falar o motivo do porquê Paulo, tá certo? Veio depois dos evangelhos, tá? Ou seja, isso é um absurdo tão grande. Você chamou aí um cara, né, o Richard Carey, que é um grande historiador e miticista, tá bom? Onde ele duvida também, como você, da existência de Jesus, ele prefere a hipótese da não existência, tá certo? Mas ele não nega a existência de Paulo e ele admitiu no seu canal aí que não existe debate na academia sobre a datação das cartas de Paulo, por exemplo. A esmagadora maioria dos estudiosos, se não todos, pode ser que tenha um aqui, né, no YouTube como você não é pensador, né? Você é só um palpiteiro. A maioria dos estudiosos, de fato, historiadores, estudiosos do Novo Testamento, datam as cartas de Paulo a partir da década de 50. Aí você vem para mim e diz que o quê? Que Paulo escreveu depois dos evangelhos. Então você está querendo dizer o quê? Que Paulo escreveu no século II? Só tá faltando você dizer isso agora para a gente. Que Paulo escreveu no século II. Ou o autor de Paulo, né? Porque você disse que Paulo também não existiu. Mas vamos continuar aí. Nada, tá? Porque Paulo, ele tá copiando os evangelhos. Eu vou provar isso para vocês daqui a pouco. Vamos lá. Você vai provar que Paulo está copiando dos evangelhos. Não. Lucas, que veio depois de Paulo, é quem vai, de algum modo, absorver muito da teologia paulina. Essa é a ordem aceita pela maioria dos historiadores e dos estudiosos do Novo Testamento. Tá bom? Eu posso citar aqui o William Hendrickson, né, que é um cara que faz um livro focado única e exclusivamente em Lucas, provando que o autor, tanto de Lucas como de Atos, é o mesmo, no caso, o próprio Lucas, que foi companheiro de viagem missionária de Paulo, tá certo? Ou seja, ele teve um contato com Paulo, e esse contato, obviamente, ajudou Lucas a construir a sua teologia, né? Tanto é que existem inúmeras semelhanças teológicas nos escritos de Lucas, né? No Evangelho de Lucas com Paulo. Eu não estou negando que não há semelhança, sim, mas isso é explicado justamente de uma forma contrária daquela que você está dizendo aí. Mas vamos continuar aqui. Produtor de cartas, não é? Ele é capaz de registrar, palavra por palavra, o que Jesus disse na última ceia pascal. Olha só, Paulo é capaz de registrar palavra por palavra o que Jesus disse na última ceia. Como é que ele sabe qual foi a palavra por palavra que Jesus disse? Ele tem máquina do tempo? O Chevi Tarese tem máquina do tempo? Ele voltou no tempo e falou assim, Jesus disse isso e Paulo copiou igualzinho, hein? Rapaz, caraca, Paulo é brabo mesmo, hein? Paulo nem estava aqui e copiou igualzinho aquilo que Jesus disse. Caraca, brabo, não é isso? Aí complica, né? Bom, eu também não tenho máquina do tempo para voltar e saber, por exemplo, se o Tácito escreveu nos anais está correto, se aquilo que Suetônio escreveu está correto. Ou seja, pela sua lógica, então eu vou ter que me desfazer completamente dos estudos da Idade Antiga. Vamos fechar as universidades que falam sobre a Idade Antiga, porque nós não temos como voltar no tempo. Vê o absurdo das ideias que esse cara defende, bicho. O cara não sabe porcaria nenhuma de história, é um palpiteiro completo. Mas vamos ver o argumento. Será que foi máquina do tempo ou será que foi outra coisa? Vamos lá. Não, ignorante. Não é máquina do tempo, não é estudo. A gente estuda, tá bom?
Os historiadores estudam para chegar para defender uma determinada hipótese. E note, o Chevitarese, como os outros historiadores, eu aqui não estou fazendo defesa do Chevitarese não, tá? Porque eu discordo em vários aspectos dele. Primeiro que eu sou cristão, ele não é cristão, ele é um agnóstico. Então temos várias divergências. Mas, ao menos eu considero muito mais honesto do que você, Antônio Miranda. Tá? Quando os historiadores chegam a essas conclusões, eles não dizem com base no vento. Quando eles chegam à conclusão de que Paulo escreveu antes dos evangelhos, isso se dá a partir de alguns marcadores históricos que nos indicam isto. E que eu vou mostrar já já para vocês alguns. Tá bom? Não é nada tirada da cabeça de ninguém. Obviamente são hipóteses. Quando estamos trabalhando com história, é tudo no campo da hipótese. Mas para você não. Você tem certeza de que Jesus não existiu. Né? Nos seus vídeos aí, no seu canal, você diz, Jesus não existiu. Né? Ou seja, você critica os religiosos com as verdades absolutas dos religiosos, mas você parece que vai no mesmo sentido. Para você é verdade absoluta que Jesus não existiu. Pelo menos é o que eu tenho, é a impressão que eu tenho quando eu assisto os teus vídeos, cara. Com todo respeito. Junto dos seus discípulos. O que Jesus disse na última ceia pascal junto dos seus discípulos. Marcos, um evangelista que veio muito depois de Paulo, sem nunca ter lido Paulo, foi capaz de também falar exatamente as mesmas palavras que Jesus disse. Então, olha só, na cabeça do Chevitarese, tá? Paulo, ele veio antes de Marcos, e não o contrário, né? Marcos que veio antes de Paulo, e Marcos também copiou palavra por palavra. Então, nós temos aqui alguém que tem máquina do tempo e que presenciou a Santa Ceia, né? Que sabe exatamente o que Jesus disse e o que ele não disse, né? Baseado em quê? Já refutei essa bobagem agora, né? Eu também não tenho máquina do tempo para averiguar se o que Tácito falou em Anais está certo do ponto de vista histórico, o que Josefa falou, o que Suetônio falou. Ninguém tem máquina do tempo para nada aqui. A história, meu amigo, ela é construída assim, com máquina no tempo. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar as universidades de história antiga, de história medieval, porque não temos mais como voltar no tempo e saber com precisão absoluta o que é que aconteceu no passado. Né? Vê que cara sem noção, tá? Mas já vou responder a ele porque Paulo ele é datado antes dos evangelhos, tá certo? Existem alguns marcadores históricos que indicam isso. Algumas descobertas arqueológicas também. Baseado na Bíblia. Isso aí são as provas de que Jesus existiu, tá? Galera, deixa eu refutar, antes da gente continuar o react, deixa eu refutar isso aí que ele falou, tá? Vamos ver se são as mesmas palavras. Olha só. Marcos 14, tá? Marcos, para quem não sabe, seria o primeiro evangelho. E os demais copiam Marcos, tá? E, comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse, tomai e comei, isto é meu corpo. E, tomando o cálice, dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é meu sangue, o sangue de Novo Testamento, que por muitos é derramado. Então, esse é o texto de Marcos. Vamos ver se esse texto é igual ao de Paulo. Vamos verificar aqui, ó. 1 Coríntios 11, tá? 1 Coríntios 11. Então, vamos ver aqui, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, Paulo está falando aqui que ele recebeu por revelação. Isso aqui já não é histórico, tá? Isso aqui já não é histórico. Mas vamos ver qual que é a revelação de Paulo, ó. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei isto, é o meu corpo. Não necessariamente, né? Paulo ele esteve com os próprios apóstolos, com Cefas, no caso Pedro, após a convenção. Isso é narrado em Atos dos Apóstolos, tá? Em Gálatas também. Então temos duas fontes independentes aqui que relatam este acontecimento. O fato de Paulo ter tido contato com os próprios apóstolos. Nesse contato é óbvio que os apóstolos transmitiram muito daquilo que eles receberam do próprio Cristo. Nem tudo o que Paulo recebeu foi necessariamente direto, foi necessariamente por uma revelação sobrenatural. Não. Ele teve contato direto com Pedro, tá certo? Pelo menos Atos fala sobre isso. Gálatas também. Agora você vai o quê? Vai zombar? Você está citando a Bíblia para sustentar isso, não sei o quê. E daí? E daí, meu amigo? E daí? Atos dos Apóstolos é um livro que, do ponto de vista histórico, é bastante confiável. Se você for ler, por exemplo, a obra de um autor, de um arqueólogo, tá certo? Eu acho que é um arqueólogo britânico chamado William Ramsay, o nome dele, eu acho que é assim a pronúncia, não sei se está certa. Ele faz várias obras, né, sobre Atos dos Apóstolos, mostrando inúmeros marcadores históricos, tá certo? Que estão contidos em Atos e que são confirmados para além de Atos, em outros textos, como em Joséfo, como em Suetônio, como em Tácito. Eu quero fazer no futuro um vídeo só sobre Atos, tá bom? Então não quero dar muito spoiler não, mas eu adianto que existem vários marcadores históricos que estão em Atos e que são confirmados nesses outros autores, que nem cristãos eram. Por exemplo, em Atos, no capítulo 18, se eu não estiver enganado, que fala ali da ida de Paulo para Coríntio, tá certo? Fala também neste capítulo da expulsão dos judeus de Roma no contexto do governo de Cláudio.
imperador Cláudio. Isso é narrado por Suetônio. Um outro marcador histórico que está em Atos e que é confirmado em outros autores é a fome, a grande fome que surgiu no governo de Cláudio também. Isso é narrado por Tácito, isso é narrado também por Joséfo, e é narrado, se eu não estiver enganado, pelo Suetônio. Então, existem vários marcadores históricos em Atos, não só históricos, geográficos também, de localização, de títulos de algumas autoridades ali, que se confirmam pelos achados arqueológicos. Então, o autor de Atos, que para mim é Lucas, tá certo? Ele tinha um conhecimento vastíssimo de história, tá certo? Ele foi muito preciso do ponto de vista histórico e arqueológico, tá bom? Então, isso é tudo balela. Quando o cara chega e diz, você está citando um livro da Bíblia, e daí? E daí, meu amigo? Se o livro for confiável, cito mesmo. O que é que você tem a ver com isso? Prove que o livro não é confiável? Porque tem algumas narrativas ali sobrenaturais que envolvem o sobrenatural e tudo mais. E daí? Qual é o problema? Tá certo? Ora, se a gente considera que Lucas ele foi um cara extremamente rigoroso na sua análise histórica, nos relatos históricos que estão ali contidos em Atos, né? Por que não acreditar também que ele não foi rigoroso nos aspectos religiosos contidos no livro de Atos também? Mas se ele foi rigoroso na geografia, nos aspectos geográficos, se ele foi rigoroso nos aspectos históricos, por que ele não poderia ter sido rigoroso também nos aspectos que concernem a religião, né? Os relatos religiosos contidos em Atos também? Isso é uma pergunta que a gente pode fazer, tá bom? De todo modo, mesmo que estes relatos religiosos, sobrenaturais que envolvem Atos não possam ser confirmados, tá certo? Os relatos históricos e geográficos podem sim ser confirmados, mas a existência de vários personagens históricos que estão ali presentes em Atos, ok? Então, pronto. Então, o relato de Atos, no capítulo 18, traz para a gente a ida de Paulo a Corinto, tá certo? No contexto de Cláudio. Ora, quando é que Cláudio reinou? Entre a década de 40 e 50, né? Então, isso já é um marcador histórico que indica que a relação entre Coríntios e Paulo, e a escrita de Paulo direcionada ali aos Coríntios, ocorreu justamente nesse período. Isso é dois marcadores históricos. Tem muitos outros, meu amigo, tá bom? E, inclusive, o autor que eu citei, você pode ver aí na tela o livro, tá certo? Esse livro aqui, do William Hansen, tá bom? Para vocês aí conferirem na tela. Infelizmente, parece que não existe tradução, tá certo? Deste livro, tá ok? Então fica um pouco complicado aí para o pessoal que não manja do inglês, né? Mas de todo modo, o livro parece que tem PDF, você pode baixar e quiser lendo e traduzindo, dá para ler, tá certo? O livro aí, como vocês podem ver, é São Paulo, Viajante e o Cidadão Romano. Neste livro ele fala sobre estes marcadores históricos que comprovam, tá certo, a autenticidade do ponto de vista histórico e a precisão histórica do livro de Atos, tá bom? Então, tá aí na tela a recomendação de leitura. Inclusive, esse cara aqui, esse arqueólogo, ele era um cético, Antônio Miranda. E depois da conclusão dos estudos dele, ele chegou à conclusão de que o livro de Atos, ou que Lucas, tá certo? De dentro dos padrões da antiguidade, foi um exímio historiador, tá bom? Inclusive, eu até anotei uma citação dele aqui, tá certo? Que eu vou ler para vocês, tá bom? Que está neste livro. E ele vai dizer o seguinte, posso alegar ter entrado nesta investigação sem nenhum prejuízo em favor da conclusão que agora tentarei justificar o leitor. Pelo contrário, comecei com uma mente desfavorável a ela pela engenhosidade e aparente integridade da teoria de Tübingen, teoria esta que, uma vez já, me convenceu bastante. Não fazia parte da minha linha de vida investigar minuciosamente o assunto, mas, mais recentemente, encontrei-me frequentemente em contato com o livro de Atos, como uma autoridade para as antiguidades topográficas e a sociedade da Ásia Menor. Ou seja, ele considera o livro de Atos como uma autoridade topográfica, tá certo? Por conta das riquíssimas informações contidas naquele livro. Aos poucos fui percebendo que em vários detalhes a narrativa mostrava uma verdade maravilhosa. Então, fica aí como recomendação este livro para todos. Neste livro você vai encontrar inúmeros marcadores históricos que evidenciam a precisão de Lucas, tá certo? Nesta obra maravilhosa que é Atos dos Apóstolos, tá bom? Então, sim, fazer uso de Atos dos Apóstolos, bem como dos Evangelhos também, já vou entrar com outra obra aqui para a gente falar sobre algumas evidências arqueológicas da veracidade dos livros da Bíblia, de alguns livros do Novo Testamento. Sim, nós podemos utilizar esses livros sim, porque eles são precisos em vários aspectos, tá bom? Mesmo que você rejeite a parte,
tá certo? É espiritual do livro, os milagres de Jesus, você pode, caro Antônio Miranda, extrair a partir de uma leitura dos evangelhos algumas informações históricas que são precisas. E uma coisa que você precisa entender é que mesmo que eu sustente que os milagres de Jesus, né, a parte divina de Jesus são acréscimos posteriores dos cristãos, ainda assim eu não preciso negar a existência histórica de Jesus. É possível separar uma coisa da outra. Ademais, como eu já mostrei aqui no canal várias vezes, isso era uma tendência comum na Idade Antiga. Ou seja, indivíduos históricos, eles eram divinizados. Falei aqui no canal, por exemplo, do relato de Suetônio, né, envolvendo a figura de César, se eu não estiver enganado, né? Suetônio traz lá o relato do nascimento de César, com todo aquela pegada mitológica por trás, né, com um pano de fundo. Enfim, isso nega que César existiu? É claro que não. Isso nega que ele nasceu? É claro que não. Então, era uma tendência comum na antiguidade figuras históricas serem divinizadas, serem mitologizadas, mas disto não se segue que eu deva tomar uma atitude radical ao ponto de negar a existência histórica desses indivíduos. É o que você faz, meu amigo. Percebe o seu radicalismo agora? Então, sim, muitos historiadores, estudiosos do Novo Testamento, que são céticos, eles vão na linha que diz o seguinte: olha, existe muita mitologia na Bíblia, certo? Divinizaram Jesus, criaram lendas em torno da figura histórica de Jesus, mas daí não se segue que Jesus não tenha existido. Obviamente, como cristão, eu não sou dessa linha, mas pelo menos esses historiadores são honestos em sustentar ou admitir a hipótese de que Jesus ele existiu com base nas fontes, seja os evangelhos, seja os livros que constam no Novo Testamento ou as fontes extrabíblicas que eu já mostrei aqui nesse canal e que você, no decorrer do seu vídeo, vai dizer que são fontes interpoladas, né? Tudo foi interpolação. Eu já refutei isso com um vídeo aqui no meu canal, eu fiz uma live no canal do Wesley, onde eu mostro que isso não se sustenta, tá certo? Eu analiso fonte por fonte e mostro que essa sua ideia é completamente absurda. Eu não vou ficar repetindo aqui, porque senão o vídeo vai ficar enorme, mas está aqui, tá certo? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma live onde eu trabalho com cada fonte extra-bíblica de Jesus, tá bom? Tá aí, quem quiser assistir, assiste. Quem já assistiu, ótimo. Quem quiser assistir novamente, assiste de novo. Quem não assistiu, assiste, e aí que vai aprender bastante, tá bom? De todo modo, eu sou um cristão, tá? E eu não sou adepto da tese desses outros autores céticos que, embora acreditando na existência de Jesus, sustentam que muita mitologia foi criada pelos primeiros cristãos a partir da figura histórica de Jesus. E por que eu não acredito e não sou adepto dessa tese? Bom, tem um autor chamado Henry White, tá certo? Que é um grande estudioso, um grande estudioso, historiador britânico, se eu não estiver enganado, que ele é especialista na sociedade romana. E ele fez inúmeras obras trabalhando na perspectiva da sociedade romana, analisando questões relacionadas ao direito romano no mundo do Novo Testamento. Enfim, foi um grande estudioso e ele trabalha muito na questão do desenvolvimento das lendas no mundo antigo, né? Ele escreveu sobre como é que as lendas elas se desenvolvem ou se desenvolveram na antiguidade. E ele notou uma tendência interessante no desenvolvimento das lendas. E ele notou uma coisa interessante, que essas lendas, que esses mitos, eles não se desenvolvem, tá certo? Próximo aos fatos históricos. É uma tendência, de acordo com este autor, é uma tendência natural que os desenvolvimentos lendários, as lendas criadas a partir de determinados acontecimentos históricos, ou em cima de fatos históricos, elas comecem a ser desenhadas, escritas e pensadas muito tempo depois. E ele nota que uma das razões por trás disso é justamente a figura das testemunhas oculares que estão ali presentes e que poderiam desmentir, tá certo? Toda essa narrativa mitológica criada em torno dos acontecimentos históricos, percebe? Então ele vai notar que há um espaço muito grande entre os acontecimentos históricos e as primeiras lendas criadas em torno ou em cima desses acontecimentos históricos. É necessário um tempo histórico maior para que isso se desenvolva.
É por isso que eu não acredito, por exemplo, que nos evangelhos tudo que está ali é lenda. Ou que se acrescentaram inúmeras coisas, tudo que está ali falando sobre Jesus, a maioria do que está ali falando sobre Jesus é tudo mito, é tudo criação e tudo mais. O tempo é muito curto para isso se tornar uma realidade. Você está entendendo? Então não faz sentido ser assim. Então eu acho que pensadores como Bart Ehrman não consideram isso, tá certo? Esquecem de considerar isso. Então esse intelectual aí, ele traz... E outra coisa, esse autor, ele não é cristão, tá? Ele não é cristão, tá bom? Foi um grande historiador do mundo antigo, muito conhecido, inclusive. Então, pesquisem aí que vocês vão entender e conhecer mais o pensamento dele em torno dessas questões, tá bom? Mas, enfim, então eu não acredito nessa bobagem de que tudo foi inventado pela igreja, né? Porque se você pega os acontecimentos envolvendo Jesus, o tempo que Jesus viveu, que foi ali nos anos 30, né? Um período em que ele morreu, para o tempo em que Paulo escreve as primeiras cartas, que é no ano 50, ou seja, 20 anos, um tempo relativamente muito curto, onde muitas testemunhas oculares estavam ali circulando ainda nas igrejas e que poderiam desfazer daquelas histórias e testificar que tudo aquilo não passava de mentira. Aí você pode dizer, não, eles tinham interesse em esconder, algum interesse em esconder a verdade. Qual o interesse? Morrer por aquilo? Né? Perder a cabeça, ser degolado? Né? Porque o cristianismo naquele período era uma religião minoritária ainda, tá certo? Aí eu sei que o Antônio Miranda vai vir e vai dizer, não, porque o cristianismo foi criado pelas elites romanas, isso não se sustenta, tá bom? Pelas inúmeras razões que eu já demonstrei aqui no meu canal, mas enfim, não vou focar nisso agora. Então, meus amigos, o Antônio Miranda também no vídeo, ele vai dizer o seguinte, que Paulo escreveu os evangelhos, ou melhor, escreveu seus escritos depois dos evangelhos. Bom, o Antônio Miranda, em outros vídeos, fala que não existe evidências de evangelhos escritos no primeiro século. Pô, então tu quer me dizer o que, Antônio Miranda? Que Paulo escreveu quando? No final do século II? Porque quando tu diz para o teu público que não há evidência de evangelho no primeiro século, está querendo dizer o quê? Que os evangelhos foram escritos no século II. Isso já entra em desacordo com a teoria flaviana, né? Do Jesus romano aí. Ok, como eu já mostrei no início. Outra coisa, se os evangelhos foram escritos no século II, Paulo escreveu, né, as suas cartas quando? No final do século II, início do século III? Pô, já tu vai dizer, cara, que os evangelhos foram escritos no século II e Paulo escreveu as suas cartas no século III, século IV. Daqui a pouco tu vai falar que Paulo é um autor medieval. Meu Deus do céu, tem que ter paciência com o Antônio Miranda mesmo. E para a gente concluir o vídeo, pessoal, não poderíamos deixar de falar sobre as evidências históricas, ou melhor, as evidências arqueológicas que confirmam, tá certo? Vários das informações contidas na Bíblia, em livros como Atos dos Apóstolos. Obviamente, eu não vou falar muito sobre Atos dos Apóstolos, porque eu quero trazer outras informações em um vídeo específico, como eu falei. Mas tem coisas aqui no livro do nosso querido F.F. Bruce que serve, tá certo, para a gente refletir e ver que sim, existem muitas razões para acreditar, tá certo, que os livros do Novo Testamento têm, sim, firmeza do ponto de vista histórico, tá certo? E pode ser, de algum modo, tido como livros de confiança em termos históricos e geográficos, pois nos traz inúmeras informações que já foram confirmadas pela arqueologia, tá bom? De todo modo, eu vou colocar aqui na tela para vocês o livro do nosso amigo F.F. Bruce, certo? Um grande estudioso do Novo Testamento, onde ele fala no capítulo 8 do livro Merece Confiança o Novo Testamento, é um livro muito conhecido, certo? Já na página 121, tá certo? No capítulo 8, ele nos traz algumas evidências sobre o que testificam, tá certo? Algumas das informações contidas no livro do Novo Testamento, dentre as quais confirmam que sim, já existe cristianismo no primeiro século, tá certo? Ou que pelo menos podem apontar de maneira razoável para a existência do cristianismo no primeiro século, para além daquela fonte que eu falei lá de Plínio Jovem no início do vídeo, lembram? Falei que Plínio Jovem, no começo do segundo século, no ano 112, de 110 a 112, que é quando ele escreve a carta, né? A famosa carta de Plínio Jovem, direcionada a Trajano, ele fala que teve que lidar ali com cristãos que haviam abandonado a fé há mais de 25 anos atrás, certo? O que jogaria, obviamente, esses cristãos para o primeiro século. Então, temos essa primeira evidência escrita em uma fonte extra-bíblica que mostra que, sim, existe um movimento cristão
no primeiro século. Existem várias outras, tá? Joséfo, enfim. Mas tudo bem. Vamos agora para o nosso querido F.F. Bruce. O F.F. Bruce, pessoal, ele traz algumas evidências que confirmam, por exemplo, algumas informações contidas em Atos dos Apóstolos na página 121 do livro dele, Merece Confiança no Novo Testamento. Vê o que ele diz aqui embaixo. Eu não vou ler tudo, obviamente. O leitor de Atos terá em lembrança que, por ocasião da última visita de Paulo a Jerusalém, se produziu sério incidente no templo, porque ocorreu o boato de que havia o apóstolo profanado o sagrado recinto com ele introduzir a gentios. Ou seja, aqui está falando daquela passagem contida em Atos 21, onde Atos traz a informação de que existia uma proibição direcionada aos gentios. Que proibição era esta? Ou seja, os gentios não podiam entrar no templo, na parte interna do templo, mas apenas na parte externa. Se ele entrasse na parte interna, ele poderia até ser punido por conta disso. Tá certo? E se a gente for olhar aqui na obra do F.F. Bruce, ele vai dizer que existe uma inscrição, certo? Já existiam inscrições naquela época, certo? Que apontavam para isso. E que estas inscrições foram descobertas. E ele diz o seguinte: em Istambul existe uma dessas inscrições em grego, descoberta por um arqueólogo, né? Ele coloca o nome aqui, Clermont, em 1871, em Jerusalém. Então, o teor é o seguinte, ou seja, o que está escrito nesta placa é basicamente o seguinte: não se permite o acesso a nenhum estrangeiro ao pátio interior que circunscreve o templo e suas dependências diretas. Quem quer que for apanhado assim, agindo, terá deixa eu colocar aqui embaixo, de culpar apenas a si mesmo pela morte que se lhes dará de imediato. Então, essa placa está deixando claro aqui a punição que existia para aqueles estrangeiros que entravam no templo. Esta placa foi descoberta por este arqueólogo aqui, tá certo? E o nosso F.F. Bruce traz para a gente essa descoberta arqueológica que confirma, portanto, o testemunho de Atos dos Apóstolos no capítulo 21, que fala dessa proibição. Então, mais uma evidência agora arqueológica que confirma a veracidade histórica de Atos, tá bom? E não só fica por aqui, não. Ele traz aqui na página 122 informações arqueológicas sobre o tanque de Betesda. O tanque de Betesda, descrito em João 5:2, foi localizado na zona nordeste da cidade velha de Jerusalém. E aqui ele vai saindo, descrevendo mais sobre as escavações que foram feitas e que confirmam esse achado. Quem quiser pode dar um print aí e ler, tá certo? O livro, novamente, para quem quer, certo, confirmar esses fatos aqui, Merece Confiança o Novo Testamento, tá bom? Uma outra descoberta que o autor fala aqui é na página 123, que é a inscrição de Erasto, né? Um personagem descrito por Paulo em Romanos, no capítulo 16, tá certo, pessoal? Mas antes dessa inscrição de Erasto, tem uma anterior que ele cita aqui, que é fantástica, tá? Aqui na página 123, quem puder dê um zoom aí para ler, tá certo? Eu vou ver se eu aumento aqui a tela. E é basicamente o seguinte, aqui foi um ossuário, 2 ossuários que foram encontrados por um arqueólogo chamado Sukenik, da Universidade Hebraica, em 1945, onde existe uma descrição, uma inscrição em um destes ossuários, parece, né? Onde parece conter uma oração suplicando o auxílio de Jesus. Ou seja, pessoas ali que estavam fazendo uma oração a um tal de Jesus, enquanto a outra é uma petição dirigida a Jesus, no sentido de que a pessoa cujos ossos se acham recolhidos no interior do receptáculo possa ressuscitar dentre os mortos. Então, temos aqui uma oração na década de 50, esse achado provavelmente ali é datado da década de 50, 60, ou seja, no primeiro século, ambientado no primeiro século, não é? E este achado faz aqui uma referência a orações de alguns judeus ali, evocando a figura de um Jesus. Aí você pergunta, mas isso não prova que é o Jesus da Bíblia. Bom, se você for capaz de me mostrar algum Messias, ou suposto Messias com o nome Jesus, e este Messias, que não é o da Bíblia, né, é um outro Jesus, né, e você mostrar que esse outro Jesus, os judeus faziam oração direcionadas a ele, aí tudo bem, a gente pode discutir. Mas o único que eu conheço, né, que era alvo de orações ou de clamor, né, ou de consideração divina até, é o Jesus da Bíblia. Não tem outro, tá? Ou seja, mesmo, mas existiam vários outros Messias, mas a gente precisa entender que o Messias na cultura judaica era apenas um homem ungido.
Os judeus não tinham por costume, né, direcionar a oração a Messias, tá certo? O Jesus dos cristãos, obviamente, né, sendo considerado, para além de Messias, o próprio Deus, é que vai ser alvo de oração, né, de súplica. Muita gente vai orar, direcionar orações para ele, como Paulo faz isso em suas cartas, já na década de 50, enfim. O único Jesus que nós conhecemos que as pessoas invocavam o seu nome em orações é o Jesus da Bíblia, tá certo? Agora, se o Miranda me mostrar outro, tudo bem. Eu não estou negando que não tenha existido outros Jesus que eram reconhecidos como Messias. Sim, existe. Né? Se eu não estiver enganado, José fala sobre isso. Mas, em momento algum, esses outros Messias, tá certo? Eram invocados a partir de orações e de súplicas e de clamor. Né? Isso não está documentado em lugar nenhum, tá bom? Mas o Jesus da Bíblia, sim. Então, é muito provável aqui que isso pode ser uma referência, sim, ao Jesus da Bíblia. Então, teríamos aqui uma evidência arqueológica provável, certo? Do cristianismo, ou da figura do próprio Jesus ali, no primeiro século, tá certo? Cara, existe outras aqui, ó. Tem a inscrição de Erasto. Erasto é um personagem citado por Paulo em Romanos 16 e 23, tá certo, pessoal? E foram feitas escavações em Corinto, em 1929, o F.F. Bruce vai trazer aqui pra gente, tá certo? E se descobriu uma inscrição no latim que traduzida diz o seguinte: Erasto, curador de edifícios públicos, construiu este pavimento às suas próprias expensas. Então, trata-se de uma figura de relevância na cidade de Corinto, né? Isso casa muito bem com o que o Paulo descreve acerca desse Erasto, né, chamando de tesoureiro da cidade. Então, muito provavelmente trata-se do mesmo Erasto, tá certo? Então, tem várias outras aqui. Uma outra aqui muito interessante da sinagoga dos judeus encontrada em Corinto, no primeiro século. Veja o que é que o F.F. Bruce ele traz para a gente aqui. Ó. Ainda em Corinto, contamos com uma inscrição fragmentária que originalmente jazia acima de um portal. Quando completa, parece que os dizeres teriam sido sinagoga dos hebreus. Note que Atos do capítulo 18 fala sobre isso. Atos, no capítulo 18, fala da fuga dos judeus que foram expulsos, né, por Cláudio. Né? Isso é confirmado por Suetônio, mais um marcador histórico aí sendo confirmado para além de Atos. Né? Atos fala sobre isso, e isto que Atos fala no capítulo 18 é confirmado por outros autores da antiguidade, mostrando a segurança histórica que há no livro de Atos, tá certo? Enfim, além disto, Atos também fala neste capítulo que Paulo foi para Corinto, né? E chegando lá em Corinto, Paulo tinha o costume de disputar com os judeus na sinagoga. Então, Atos sustenta que existia uma sinagoga judaica em Corinto. E foi descoberto pela arqueologia, sim, algumas evidências de que, de fato, há ou que houve essa sinagoga em Corinto, conforme vocês podem ver aí na tela que eu acabei de ler. Tá bom? Tem outra que ele traz aqui, outra inscrição de Corinto, menciona o Makelon, o mercado de carnes da cidade, a que se refere Paulo em 1 Coríntios 10 e 25, outro achado também importante, confirmado em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25. Então, meus amigos, são vários marcadores históricos, né, que confirmam que Paulo esteve ambientado ali no contexto de Cláudio, tá certo? E essas informações que são contidas em Atos, tá certo? São confirmadas por outras obras da antiguidade. Então, não há razão nenhuma para que essa história, que envolve a ida de Paulo a Corinto e a escrita de Paulo a Corinto, seja tudo invenção, mentira, de que Paulo não tem existido. Não há razão nenhuma para se acreditar isso. Isso é tudo conversa da cabeça de Antônio Miranda, meus amigos. Tá? Ou seja, os marcadores históricos que existem em Atos, nos evangelhos, né, em vários dos livros do Novo Testamento, confirmam a hipótese ou as hipóteses de que tanto personagem como Paulo, né, Jesus, eles de fato existiram, tá certo? E que eles tiveram e também outras figuras, né, melhor dizendo, contidas no texto de Atos, dos Evangelhos, também existiram, tá bom? Então, eu acho o seguinte, meus amigos, para finalizar aqui, eu acho o seguinte:
muito do que foi falado aqui, eu acho que é suficiente para refutar essa bobagem do Antônio Miranda de que não existe evidência do cristianismo no primeiro século, de que Jesus não existiu, porque tudo que está ali é pura teologia, é pura mitologia e não sei o quê. Já provei que mesmo que existisse mitologia nos evangelhos, ainda assim é possível extrair, né, o personagem histórico Jesus pelas razões que eu já falei. Enfim, fica ao seu critério recepcionar os argumentos aqui destacados, tá certo? Eu vou finalizando por aqui. Eu poderia colocar mais coisas do vídeo, mas vai ficar muito longo o vídeo. Eu vou deixar o vídeo dele na descrição aqui, para você não achar que eu estou pulando alguma coisa, que eu estou querendo, tá certo? O que ele vai falar no vídeo é pura repetição do início ao fim, tá certo? Então não adianta. Eu assisti o vídeo todo, então eu sei o que é que eu estou falando. Tá bom? De todo modo, quem quiser assistir, assista, tire as suas conclusões e fiquem em paz. Eu não estou aqui para formar discípulos, tá certo? Eu estou aqui para que você analise o que eu estou falando, analise o que ele está falando e tome a sua posição. Tá bom? Então, diante de todas essas evidências, de todas essas fontes citadas, podemos concluir que há base, sim, para sustentar que o cristianismo pode ser evidenciado já a partir do primeiro século, que Paulo escreveu ambientado na década de 50 e que ele escreveu antes dos evangelhos. Portanto, Lucas fez uso de muito daquilo que ele aprendeu com Paulo, tá certo? E que eles eram companheiros, tá certo? Conforme atesta autores como William Hendrickson, entre vários outros, tá bom? Então, vou ficando por aqui e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.